vascaína, tá no auge Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu. Desde aí, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Peço que assista o vídeo todo aí. Hoje vamos falar aí do pré-jogo, né? Esse jogo aí do Vasco importante com o Fluminense. Jogo no Rio de Janeiro. Jogo de muita importância para o Vasco, né? Vamos falar aí da preparação, né? De Ramon, preparação meio que muito curta aí, devido ao pouco espaço de tempo que o treinador teve. Que o Vasco teve o jogo no meio de semana, quarta-feira contra o Goiás, se classificou para a Copa do Brasil. O Vasco chegou no Rio de Janeiro, né, na quinta-feira. Então, mais aí uma recuperação dos atletas. O jogo já hoje sábado às 19 horas. Então é muito complicado ter aí falar em treinamentos, né? Porque Vasco treinou ontem, hoje não, hoje já é ficar já para o jogo aí, a expectativa do jogo, concentração. Mas vamos falar aí de Vasco e Fluminense. E o Vasco, galera, que vem aí com duas baixas, né? Dois desfalques, que é Andrei, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, né? No empate contra o Grêmio em São Januário. Desfalca o Vasco para essa partida. Andrei ali, que é um jogador muito importante para o Vasco, para Ramon, porque ele muito efetivo, muito participativo, marcando bem, está dando um bom espaço e conquistou o Ramon ali naquela meiuca do Vasco. Então o Andrei, terceiro cartão amarelo. O Ramon veio aí, procura estar com essa dor de cabeça para ver quem vai botar no lugar dele. Tem o Carlinhos como opção, tem o Juninho, né? Eu fiz aqui mais ou menos uma escalação, vou falar para vocês mais ou menos como pode entrar o Vasco hoje. E aí, o Ramon tem essa baixa aí no centro ali da meiuca do Vasco, que é o cara pensante, é o Andrei do Vasco da Gama. E na ponta direita o nosso Vinícius, né? O Vinícius está recuperando, pegando condicionamento físico, mas vai ser desfalque também, porque o Vinícius testou positivo aí pro Covid ontem. Testou positivo, então está em recuperação, né? Vai ficar aí uns 3 jogos aí, ou 4 jogos afastado até se recuperar. Então o Vasco tem mais esse desfalque, que ali na ponta direita ali o Vasco pode vir com parede, né? Tem o Gabriel Peck e tem outros jogadores ali que pode dar esse apoio a Pikachu, como o Ramon coloca ali o Thales Magno ali na ponta direita, que dá aquele suporte a Henrique. Henrique ele tá pedindo a Henrique para fazer outra função, cortando por dentro ali, dando aquele suporte no meio, que já vi no jogo contra o Goiás, ele cortando pro meio, saindo pro meio, tocando a bola ali. Ele tá se mostrando muito eficaz, Henrique aí, e dando muita contribuição ali naquele meio do campo do Vasco, que ele sai por dentro, já toca para Andrei, já leva a bola para Andrei, a gente já não ficou só aquele Henrique lá na ponta esquerda. Então, como o Ramon coloca o Thales Magno, ele joga ali na ponta, ali meio que cortando para dentro, ele dando passe, mancando o Benítez. Ele, mesma coisa ele faz na ponta direita, quando não joga o Vinícius, ele bota a parede ali. Antes começou com o Gabriel Peck, não deu certo, mas voltou o Vinícius aí, tomou a vaga. Mas o Vinícius vai estar fora desse jogo aí contra o Fluminense, né? Então, galera, essa preparação. O Ramon aí, como eu vou falar, o Ramon tem esses desfalques, essa baixa no Vasco. O Vasco tem ali, vai ter a zaga principal, continua ali, também sem tomar cartões amarelos, uma zaga muito consolidada, muito sólida, os caras bem atentos, Castan e Ricardo Graça. Então, uma zaga ali que está bem firme. Henrique está jogando bem. Eu acho que todo jogador cresce quando o time cresce. Henrique tem muito criticado pela torcida, mas eu estou vendo que o time está crescendo, ele está crescendo junto. Todo jogador é assim, que às vezes é muito criticado, que às vezes não apresenta um bom futebol. Quando o time vai, ele vai junto. E Pikachu retorna, está um pouco também sem condição. Pikachu na direita. E no meio ali, Felipe Bastos, que é titular, e tem aí Juninho ou Carlinhos. Pelo que eu vejo aí do time do Vasco nessa temporada,
Eu acho que Carlinhos aí tá mais preparado, ele já entrou contra o Goiás, já fez um bom jogo, né? E ele aí vai, eu acho que ele entra ali no lugar, mas ali a escalação vai ser ali Felipe Bastos e Carlinhos ali suprindo a vaga de Andrei ali. Pode ser o Carlinhos, em vez do Juninho. O Juninho pode ser uma opção para o segundo tempo. Tem um Miranda também ali para fechar ali, caso o Vasco estiver ganhando o jogo, fechar ali. Então, fica assim, Benítez mais à frente. Aí vem Guilherme Parede, Thales Magno e Germancano. Então, resumindo aí, a dupla de zaga aí, né? O Castan, Ricardo Graça, Henrique, Pikachu, Felipe Bastos e Carlinhos. Mais na frente, Benítez, Parede, Thales Magno e Germancano. Então essa aí, na minha opinião, será a escalação do Vasco para iniciar o jogo contra o Fluminense às 19 horas no Maracanã, né? Então, o Fluminense, vamos falar um pouco do Fluminense. O Fluminense aí veio um time aí com 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, né? O Fluminense perdeu o primeiro jogo para o Grêmio 1-0, empatou com o Palmeiras o segundo jogo 1-1, né? Ganhou do Inter no Rio de Janeiro 2-1, perdeu para o Bragantino de 2-1, né? E o último jogo aí o Fluminense vem alta, ganhou do Atlético Paranaense de 1-0. Então, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Esse é o time do Fluminense. Esse é os pontos conquistados do Fluminense, que hoje ocupa a 7ª posição. É importante o Vasco ganhar esse jogo hoje. Por quê? O Vasco está em segundo colocado com 10 pontos. Tem o Inter em primeiro com 12 pontos. Mas aí vem depois o Vasco. São Paulo com 10 pontos, que pode, se o Vasco tropece aí com o Fluminense, pode ser ultrapassado pelo São Paulo. Caso o São Paulo empate, o Vasco perder ou empatar, São Paulo ganhando pode ultrapassar o Vasco. Aí vem após o São Paulo, em quarto colocado, o Atlético Mineiro com 9 pontos, que também pode chegar. Palmeiras com 8, né? E tem aí o Santos com 7 pontos. E o Santos com 7 pontos. Então, e o Fluminense aí é o 7º colocado com 7 pontos. Então, é muito importante, como está no início, todo mundo aí próximo um do outro, o Vasco. É muito importante essa vitória para o Vasco da Gama, né? Muito importante para o Vasco somar 3 pontos, mais 3 pontos, e ir na 13, com um jogo a menos. No caso aí o Vasco vai jogar o 5º jogo, mas o 5º jogo, na verdade seria o 6º, mas tem um jogo atrasado aí contra o Palmeiras, que ainda vai ter uma data indefinida. Então, o Vasco somando aí, hoje já pode ser líder, a depender do resultado do Botafogo e Inter, que vai ser no Rio de Janeiro. O Botafogo dando um cascudo no Inter aí, ou empatando com o Inter, o Vasco ganhando, o Vasco já assume essa liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então, galera, é um jogo muito importante, de muita importância. O Vasco que vem aí de uma vitória contra o Sport, 2-0, depois deu um sacode no São Paulo, 2-0, ganhou do Ceará 3-0 em Fortaleza, né? E por último, por pouco, o Vasco empatou com o Grêmio em 0-0, que um jogo ali que algumas bolas, se tivesse mais um caprichozinho, entrava ali, o Vasco poderia ter ganho do Grêmio de 1-0, mas foi o que deu, foi um empate em 0-0, o Vasco somou um ponto, não foi em casa, poderia ter somado 3 pontos, hoje ser líder absoluto do campeonato, mas tudo vai se caminhando para o momento certo, o momento correto. Então, a monta aí nessa preparação. O que eu vou falar um pouco é as coisas desagradáveis que acontecem no Vasco. O Vasco, no momento desse, o clube está se erguendo, que o clube está buscando, está construção de CT, a torcida construindo, todo mundo se esforçando para poder o time avançar, mas fica essa guerra política, essa briga política, que o pessoal está dando mais ênfase à política do que o próprio clube. O andamento do clube, o destaque que o clube está tendo nacionalmente, passando nas competições, crescendo no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso que não é o momento para isso agora, mas a briga no Vasco é intensa pelo poder, para tomar o lugar ou tomar o poder do outro. Até Euriquinho, que
convivia com o pai dele, que hoje não manda merda em nada, e o pai dele já se foi, já fez, já deu o que tinha que dar pro Vasco, né? Até o Riquinho fica se metendo nas coisas e dizendo besteira. Eu acho que ele tem que procurar o lugar dele, procurar o rumo dele, porque no Vasco já deu pra família dele, já acabou, tá entendendo? Então o Vasco tem que dar ênfase a outras coisas, procurar pensar no futebol, pensar no clube, no crescimento do clube, nas competições, e procurar outros meios e não pensar em política agora. E outro assunto é Anderson Martins, disse que ele retirou aí da justiça aí a queixa do Vasco, né, questionamentos, brigando pelo direito do Vasco aí, 620 mil, com interesse de votar para o Vasco. Mas o Vasco diz que ainda não foi notificado, foi informado de que ele tirou essa questão aí, essa dívida. Então o Vasco, tudo de justiça precisa ser, o outra parte precisa ser informado. O Vasco diz que ainda não recebeu nenhuma notificação, né, sobre essa retirada de Anderson Martins. Mas o que está se ventilando na imprensa é que ele está com interesse de voltar para o Vasco, por isso retirou essa queixa aí contra o Vasco, essa dívida aí que ele tem com o Vasco, tem com ele, né? Mas vamos ver, são cenas que vai se repetir aí, são coisas que a gente vai ver nos próximos capítulos. Vamos ver se realmente o Vasco tem interesse de que retorne o Anderson Martins, coisa mais para frente. Então, galera, então é isso, falando desse jogo aí, um jogo muito importante. Boa sorte para nós, vascaíno, boa sorte para o Clube de Regata Vasco da Gama, que o Vasco conquiste mais uma vitória, vamos torcer por isso. Hoje jogo sem torcida, como está sendo, devido ao Covid, né? Mas estamos cá vibrando e torcendo nas redes sociais, torcendo, assistindo pela televisão, e quem puder estar ali próximo do estádio ali, tomando sua cervejinha e torcendo, vamos torcer aí para o Vasco conquistar mais 3 pontos, que é muito importante para a continuidade do campeonato. Então, obrigado aí, peço que deixe seu like, se inscreva no canal quem não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações dos Gigantes da Virada. Voltaremos aí no pós-jogo de Vasco Fluminense, quem sabe aí falando de uma bela vitória do Vasco hoje, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!